é um tema bastante amplo, complexo, porque é o tema da não morte. Então, é, temos uma visão equivocada do que é a morte. Mas essa visão equivocada, ela está muito enraizada dentro de nós, de tal forma que tomamos como real, como verdadeiro. Temos uma base de crença que nos assenta, onde a morte existe. Tanto é que no nosso mundo, cientificamente falando, na nossa visão científica, no uso da razão, o que é tido como verdadeiro é a morte. E a morte como uma cortina negra do fim. Acabou. Caiu a cortina. A cortina da vida se acabou e se acabou para sempre. E então uma visão de continuidade para o nosso mundo ocidental, para a nossa cultura, é desconsiderada. Então, para a gente ver que é um tema muito sensível e que é não aceito culturalmente. No obstante, em outras culturas ancestrais e milenares, muitas vezes chamado de primitivas, elas já têm um conhecimento mais profundo e mais sensível e afirmam o processo de continuidade. Então, vemos que todo o Oriente, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, todas as doutrinas de conhecimento, de autoconhecimento oriental, elas através de uma investigação profunda interna, de uma introspecção profunda interna, chegam a uma conclusão definitiva e lógica e científica a respeito da continuidade. É muito diferente da visão ocidental. Então, para nós ocidentais, é um pouco mais difícil tratar esse tema. O budismo tibetano, ele ele tem um esclarecimento muito profundo. Foram muitos mestres, os yogis, que dedicaram toda a sua vida integralmente para a meditação. Então, temos seres humanos muito capazes, que dedicaram toda a sua energia para uma investigação interna. Isso tiveram visões muito claras desse processo da morte. Particularmente, nós seguimos Guru Rinpoche Padmasambhava, do século VII. Ele trouxe o budismo da Índia, de Shakyamuni Buda, que é de 500 anos antes de Cristo, ele trouxe para o Tibete no século VII. Ele foi um dos mestres realizados, formados na grande universidade de Nalanda. Nalanda foi fundada no século II por Nagarjuna e foi o grande centro de investigação de iluminação. Então, todos aqueles que queriam profundizar na visão interna, na introspecção, iam para Nalanda e lá estavam os melhores professores, os mais iluminados. Era uma cidade, Nalanda. E Guru Rinpoche estudou em Nalanda e obteve grandes realizações e foi considerado um grande mestre. E foi convidado pelo Tibete para levar essa sabedoria de Buda Shakyamuni para o Tibete. Então, no século VII, ele leva o budismo para o Tibete. Não obstante, no Tibete já havia uma linhagem de Budas, uma linhagem de iluminados e de sabedoria. Então, ele não chegou num lugar onde não havia nada. Já havia toda uma cultura de evolução e desenvolvimento. Então, quando ele chega, ele entra em contato com essa cultura e dá a união dessa cultura que havia, que era o bom. Com o budismo da Índia, surgiu o que nós conhecemos hoje como budismo tibetano ou Vajrayana. Dentro do budismo tibetano Vajrayana, Guru Rinpoche é considerado como um Buda, um iluminado, um ser muito capaz.
E foi ele quem escreveu uma grande obra. Ele escreveu muitos livros, mas tem uma grande obra que é chamada Bardo Todol. Bardo Todol significa a liberação através da escuta, através de escutar. Então, é um manual onde vamos a guiar uma pessoa que morre até a reencarnação. E a nossa intenção é que não reencarne, mas que se eleve a uma dimensão superior. Se considera reencarnar como repetir de ano. Significa que temos pendências, temos DP e temos que voltar, porque não aprendemos bem a lição. E o que são essas pendências? O que fica pendente que faz a gente voltar? Basicamente, são duas energias que elas se ramificam em muitas mais. É o apego aos lugares, o apego às pessoas, o apego às coisas. Então, o apego, ele gera uma força magnética muito intensa de desejo. Então, através do apego, temos o desejo de estar com essa pessoa, o desejo das minhas coisas, o desejo da minha casa, o desejo dos lugares familiar. Então, essa força do desejo, que ela está relacionada com o apego, ela gera uma grande força para voltar, para que possamos experimentar de novo os lugares, as pessoas e as coisas que nos dão prazer. Então, tudo que é atrativo e prazeroso gera apego e desejo. E essa força do desejo, motivada pelo apego, que tem por detrás o prazer, isso é a principal força que nos faz reencarnar. Logo, dessa força principal, que é o desejo, o apego, tudo aquilo que põe em risco esse objeto de desejo, ou seja, que podemos perder esse objeto de desejo, é considerado aversão. Queremos eliminar. Então, tudo aquilo que vai pôr em risco o perder o nosso objeto de desejo, objeto de apego, temos aversão. E aí gera o ódio, a raiva. Eh, então esse ódio, ele também se transforma em vingança. Então todos aqueles que nos provocam ou que de alguma forma, produzem uma insatisfação dos nossos desejos, nós respondemos de uma forma negativa, muito forte. O ódio, a vingança, o desejar o mal, o se regozijar pelo mal. Tomara que passe isso, e quando passa algum mal, me alegro. Então, toda essa energia negativa da aversão, ela também gera uma cobrança kármica. Ou seja, somos cobrados do mal que estamos gerando para os demais. Tudo aquilo que fazemos, que seja um obstáculo para a felicidade dos demais, isso gera como uma dívida, o mal que produzimos. E isso na nossa consciência se nos é cobrado. Então, entre o forte desejo que temos pelos objetos atrativos de prazer, objetos de apego, e logo todas as dívidas kármicas que nós assumimos, e essas duas forças, elas nos arrastam, nos empurram para a reencarnação. Então, voltamos a ter um corpo com o propósito de resolver essas pendências que não estão, das quais não estamos livres. Então, isso é o processo da reencarnação. Então, existe uma continuidade de evolução através da reencarnação. Mas sempre estamos partindo do princípio de que a morte não existe. Então, o que existe é um processo de evolução de consciência que se estabelece de duas formas. Uma delas é através da reencarnação
e que seria uma evolução mais linear, e outra é através da transferência da consciência para uma evolução superior, que seria como um salto que damos, deixamos de reencarnar e nos transferimos para uma nova dimensão de evolução. Eh, nesse manual do Bardo Todol, o que Guru Rinpoche Padmasambhava pretende nos ensinar é o caminho da evolução. Se considera a reencarnação como um caminho de ignorância, um tipo de evolução ainda fundamentado, em pendências produzidas pela nossa mente, enganada pelo sujeito-objeto dualidade, uma mente contaminada por aflições, desejo, apego, aversão e tudo que surge de inveja, ciúmes, orgulho, arrogância, todas as aflições. Então, o que reencarna são essas aflições. Evolução significa conseguir ser conscientes e liberar-nos das aflições. Então, esse é o sentido desse plano de evolução humano, como responder com equilíbrio, com equanimidade, com sabedoria. E é essa energia positiva das virtudes, essa energia positiva da sabedoria, de ser consciente, o que nos transfere para uma dimensão de luz, uma dimensão onde não existe mais a carne, porque já não existe mais o desejo, o apego, nem a aversão, nem as aflições. Então, somos transferidos para essa dimensão pura. O momento da morte, longe de ser o pior momento da vida, é considerado como o melhor momento da vida. É o momento da nossa graduação, é o momento da nossa ascensão, é o momento da prova final. A ver o que fizemos com essa vida, quanto distraídos estamos, quanto conscientes ou inconscientes estamos. Então, nesse momento, vai haver essa revelação, onde não existe ninguém que vai a revelar para nós algo que nós não sabemos. Somos nós mesmos em relação a nós mesmos todo momento, como é o nosso dia a dia. Sempre estamos trabalhando com a nossa mente e sempre estamos nos relacionando com a nossa mente. Então, o momento da morte e o pós-morte não é diferente do que acontece agora. Não vai acontecer algo diferente do que está acontecendo agora. Temos que lembrar que sempre que morremos, morremos no aqui e agora. E vamos responder às circunstâncias da mesma maneira que respondemos aqui agora. Quanto apegado estamos, quanta energia negativa temos, respondemos com aflição, respondemos com sabedoria. Então temos que aproveitar essa preciosa existência humana para desenvolver consciência e responder às circunstâncias de forma positiva. Se criamos esse hábito de respostas virtuosas e sabedoria, nenhum problema com a morte, porque seguiremos respondendo de forma virtuosa e com sabedoria, porque tudo é uma continuidade daquilo que já é. Então, por isso é muito importante trabalhar com a nossa vida e transformar a nossa vida numa experiência de virtude e sabedoria. É assim como garantimos uma boa morte e garantimos uma continuidade muito melhor da qual temos agora. Mesmo se não acumulamos muita sabedoria, só o fato de acumular virtudes, energia positiva, isso já garante uma continuidade com resultados positivos. A sabedoria é o que permite o salto para outra dimensão. O que é sabedoria? É visão transcendental. É sair desse corpo e, dos, e das consciências sensoriais e começar a desenvolver essa mente extrasensorial ou começar a desenvolver a nossa consciência supramental. Ou seja, desenvolver as qualidades superiores da nossa consciência, que não são as consciências sensoriais, nem o mental inferior fundamentado nas consciências sensoriais. Então, isso é sabedoria, esse desenvolvimento é sabedoria.
Uma pessoa que não desenvolve sabedoria, mas é uma boa pessoa e desenvolve virtude, ela garante uma continuidade, uma reencarnação nas melhores condições. Vai nascer num bom país, numa boa condição, num lugar limpo, com boas famílias. Vai ter um resultado muito positivo, fruto do que ela acumulou como força positiva. Agora, se ela encontra, devido a essa força positiva, com algum praticante que está desenvolvendo a sabedoria, ela pode ser beneficiada, porque ela pode receber as instruções da liberação através da escuta e pela força da energia positiva acumulada em vida, pode ser transferida para uma dimensão pura. É fácil soltar o apego pela força da energia positiva, mas se ela não encontra com um praticante, garante uma continuidade, uma reencarnação positiva. Existem muitas dimensões. Existe a dimensão humana, a dimensão dos animais, mas existe uma dimensão chamada de fantasma. Fantasmas são aqueles seres que, por apego, eles ficam aprisionados em determinadas experiências da vida que já morreu, da vida prévia. Esse apego pode ser a uma pessoa, a casa, a sua própria vida, pode ser um objeto. Então, essa consciência que fica fortemente apegada, ela não consegue dar continuidade para uma reencarnação até que esse objeto de apego não desapareça. Então, é muito comum se estar apegado a uma pessoa, sobretudo casamentos desses que são de 60 anos casados ou coisa do tipo, então é muito comum que a pessoa que morre, ela não consegue dar continuidade. Então ela fica presa a essa pessoa, que é o objeto de apego, até que essa pessoa morre, para que ela também possa ser liberada. É mais difícil quando o apego é num objeto, por exemplo, uma casa. Então são as casas assombradas, onde esse espírito, ele não permite que ninguém seja feliz dentro da sua casa, porque essa casa é minha. E como eu não posso estar aqui, eu não deixo ninguém ficar aqui. Então as pessoas ficam doentes, porque a casa está com o espírito dentro. É muito comum também ter espírito em joias. Por exemplo, um diamante muito precioso, um colar, uma joia muito preciosa que foi dada a alguém, o apego ao amor dessa pessoa vinculado a essa joia, a espírito fica dentro da joia. Até que essa joia não desapareça, esse espírito fica preso nela. Então, para a gente entender que é um sofrimento muito grande, esse reino dos fantasmas, porque eles têm um forte desejo, um forte apego que não é possível ser satisfeito. Então, eles sofrem muito de carência, de necessidade, de desejo. Então, também tem esse reino. Então, o que nós pretendemos quando ajudamos as pessoas que morreram, não importa se elas já morreram faz um ano ou faz 10 anos. Ela pode estar aprisionada em um reino dos fantasmas, por exemplo, ou pode já haver reencarnado e haver acumulado energia negativa e haver reencarnado numa condição desfavorável, numa família com conflitos, ou num país em guerra. Ela pode haver reencarnado, digamos, numa reencarnação inferior. Então, nós podemos ajudar a que essa pessoa se libere dessa condição. Com a nossa mente de sabedoria, a mente de sabedoria, o que que é? A mente transcendental. Significa que não existe nem eu nem você. Ou seja, o que existe é a mesma consciência em nós. E através dessa unidade, da consciência única, que tudo penetra e tudo permeia, podemos ter acesso a todos esses seres que se encontram em diferentes
circunstâncias e particularmente aqueles que estão sofrendo em condição inferior, seja numa condição fantasma ou seja num renascimento inferior. Então podemos gerar uma causa positiva e essa causa positiva pode transformar a tendência das circunstâncias, uma causa de sabedoria que pode gerar a liberação desse estado, de sofrimento. Então, esse é o sentido das práticas que fazemos para aqueles que já morreram. Então, hoje é um dia que se celebra ou se tem esse olhar para os nossos antepassados. Então, o que fazemos? Vamos fazer uma meditação, onde vamos a conectar com o nosso refúgio interno, com o mais sensível que existe em nós, e vamos conectar com todos os nossos ancestros, aqueles que já se foram, e vamos oferecer a eles essa energia positiva, vamos oferecer-lhes essa luz de sabedoria, para que ali onde eles se encontrem, eles possam se liberar de qualquer tipo de aflição ou sofrimento que possam estar experimentando. Então, vamos a oferecer uma causa de liberação, uma causa de paz e felicidade para eles, uma causa de sabedoria. E essa é a prática de meditação que vamos fazer hoje. Fazer essa meditação é também uma forma de preparar-nos para quando nós lá estivermos, e está muito perto. Imagina que daqui 100 anos, todos os seres que hoje estão no planeta já não estarão. Então, essa vida, que parece tão longa, é realmente muito curta. Então, todos nós estamos destinados ao mesmo. Todos nós vamos fazer essa passagem. Vamos passar de uma vida a outra ou de uma dimensão a outra. Então, temos que ter notícias do que acontece para poder dirigir corretamente a nossa mente e saber como responder a essas circunstâncias que certamente chegarão e não está muito longe. Então, vamos estar preparados. E a forma de nos preparar é ajudando aqueles que, nesse momento, estão atravessando essa passagem, estão fazendo esse caminho. Então, vamos a começar com a nossa meditação. Vamos a conectar-nos interiormente, sempre lembrando que o nosso enfoque é a não morte, mas sim a continuidade e a evolução. Então, desde essa perspectiva, vivos e mortos estão unidos, toda a nossa ancestralidade está presente em nós, não existe essa separação de vivos e mortos, todos os encarnados como desencarnados, como que já estejam encarnados numa seguinte vida, todos estamos unidos quando nos conectamos com a essência pura. A essência pura nos conecta, vivos, mortos, Budas, dimensões, todos os seres. Então vamos a conectar-nos com o mais sensível, o mais sutil, vamos a conectar-nos com a consciência no seu estado puro, concentração na respiração, esvaziando-nos, soltando os conceitos, e vamos a tornar-nos um recipiente para receber o néctar da sabedoria, despertando a visão superior, sendo guiados para realizar a visão superior e poder oferecê-la a todos aqueles que já se foram, nossos ancestrais, tendo presente que essa vida, que parece tão real, é como um sonho, e sonhos, sonhos são, olhando a nossa vida como uma ilusão, dando-nos conta
que o que chamamos realidade são conceitos. Todas as atividades que desenvolvemos nessa vida, trabalho, histórias que nos contamos, importância e prioridades, em qualquer do seu aspecto, não tem nenhum sentido de realidade. É como um bom ou mau sonho. Quantos sonhos esquecidos de vidas passadas? É importante dar-nos conta que tudo o que experimentamos é uma expressão da potencialidade inerente da nossa mente. Tudo é uma experiência puramente mental. Não vem de outro lugar. Não existe nada que seja exterior a nós. Nada vem de fora. Dando-nos conta que essa experiência de individualidade, onde nos percebemos como únicos, é completamente ilusória. É uma construção mental. Esse número um, chamado eu, é uma visão equivocada da realidade. Somente trazendo essas reflexões para despertar a sabedoria. Quando olhamos profundamente para nossa natureza e deixamos de estar distraído com as histórias e conceitos projetados pela ilusão do eu, quando saímos dessa mente equivocada, eu e outro, relação e separação, tempo, espaço, referências, limitações conceituais. Quando olhamos diretamente para nossa natureza, o que vemos é o potencial da iluminação. Vemos esse potencial do qual tudo surge. Não importa as crenças nem a cultura, o potencial é o mesmo para todos. Não tem dogmas, é o amor infinito. Os reflexos no espelho da mente são muito variados, mas todos eles participam da mesma natureza ilusória do reflexo. Ou não é assim? Isso é realizar a clara luz. Isso é conhecimento, é sabedoria. Não há nada que se manifeste fora da mente, e tudo desaparece e se dissolve na mente. Onde se dissolveu nossa infância? Trazendo essas reflexões para poder soltar esse peso de realidade, vida, morte, conceitos, conceitos de vida, conceitos de morte. Vida e morte é como um sonho. Quando olhamos para a nossa essência, natureza, nos damos conta que é a mesma em todos os seres. Não é igual, porque não existe uma mente
igual a outra mente. É a mesma natureza. E essa mesma natureza, consciência, vivos, mortos, Budas, seres comuns, é a clara luz, é a consciência. Então, trazendo essas breves reflexões, conectando com a pureza da consciência desperta, para uma prece, as preces budistas são com sabedoria. Agora que estamos nesse estado intermediário da vida, significa desde que nascemos até que morremos. Isso é um bardo, é um estado intermediário entre nascimento e morte. Isso é o que chamamos vida. Agora que estamos nesse estado intermediário da vida, devemos abandonar a preguiça e entrar no caminho da sabedoria, da reflexão, da meditação, da realização. E conhecendo essa preciosa existência humana, essa vida preciosa, que nos dá acesso à liberação, à cessação completa da ignorância, do sofrimento, que nos dá acesso a um plano de evolução de luz e superior. Agora que obtivemos esse renascimento humano precioso, essa vida humana preciosa, não é hora de permanecer no caminho das distrações. O seguinte bardo é o bardo do dormir. Desde o momento que dormimos até o momento que despertamos. 1/3 da nossa vida passamos dormindo. Devemos abandonar essa tendência de dormir como um cadáver e utilizar a experiência do dormir lúcido, ser consciente dos sonhos, dormir na clara luz, não dormir desatentos como um animal, utilizar a prática do dormir para a realização. O próximo bardo entre é a meditação. Esse momento tão especial, tão transcendental, esse momento que começamos a meditar, o momento que começa uma meditação e termina uma meditação, é um laboratório mental. Paramos o corpo, fechamos a boca e olhamos para dentro. Investigação interior, introspecção. Meditar significa manter a mente concentrada interiormente, deixar de estar distraída, deixar de oscilar entre os extremos, deixar de buscar o querer encontrar. Meditar é descansar na mente natural. Não é controlar. Estabilidade interior. Estabilidade interior nos abre a uma experiência de perfeição natural.
É assim como a nossa meditação se torna uma experiência unidirecional. Quando chega o momento da morte, o processo da agonia da morte, costuma durar uns 30 minutos, às vezes um pouco mais. Esse é o momento de abandonar a nossa vida. Abandonar os vícios, os apegos, as preocupações, os desejos, sem oscilar, entrar na experiência da clara luz, conectando com o estado desperto interior. É o momento onde deixaremos esse corpo de carne e sangue. Esse é o momento de realizar o sonho da vida, a ilusão impermanente. Uma vez que a morte se consuma, entramos no estado do purgatório das existências, onde as nossas memórias cobram vida, as alucinações instintivas. Nesse momento, devemos reconhecer que tudo é uma projeção da nossa mente. Estamos mortos, tudo são memórias vazias. Nesse momento, devemos invocar o poder da fé e da confiança interior, elevar nossa mente e nossa visão, conectar com as divindades, com os Budas, com aqueles objetos de fé que cultivamos na nossa vida, sejam Jesus, Deus, Budas, protetores, seres divinos, e mantemos a nossa mente assim apoiada de forma unidirecional. É assim como todos esses sonhos, memórias da nossa vida perdem força de existência. É assim como a energia positiva acumulada em vida e a luz da sabedoria aumenta, se incrementa, bloqueando a porta do ventre. E aí nos vamos lembrar que reencarnar não é a melhor opção. E com coragem e mente positiva, bem apoiados no nosso Dida, no nosso objeto de fé, com a mente bem elevada, sem distração, pelo poder da luz da sabedoria e da compaixão, seremos transferidos às terras puras bem-aventuradas. Dar-se conta que trabalhar como um escravo sobre um negócio sem objetivo de uma vida mundana é sair dessa vida de mãos vazias. É um erro trágico. Portanto, de agora em diante, com a clareza interna, afirmar viver essa vida divina. Esses são os ensinamentos dos grandes sábios, santos, Mahasiddhas, do budismo tibetano. Se uma vez tendo acesso a essa sabedoria, não colocá-la em prática, a quem estaremos enganando? Mais que a nós mesmos? Vamos agora conectar com o nosso refúgio interior, com a nossa mente desperta, mais sensível, com esse potencial
que é o mesmo em todos, refúgio interior, sabedoria, compaixão, e vamos colocar nossa compaixão, nosso olhar compassivo em todos aqueles que já se foram, pais, irmãos, avós, ali onde possam encontrar-se. Podem haver já se reencarnado numa seguinte vida, podem estar perdidos e confusos no reino dos espíritos vagantes. Vamos a conectar nossa mente desde essa mesma natureza que não tem tempo, espaço, referência nem localização, nesse estado de consciência onde tudo está perfeitamente unido, onde tudo é o mesmo, e vamos a conectar com compaixão. Compaixão é a expressão da sabedoria que tem o poder de dissolver qualquer tipo de dor, sofrimento ou confusão, ali onde exista. Então, se os nossos seres queridos que já se foram se encontrem em qualquer tipo de dificuldade, sejam porque estão presos em uma dimensão de fantasma devido ao forte apego, sejam porque tenham reencarnado devido ao apego à aversão, vamos levar a luz da compaixão para todos eles. Esse potencial infinito se expressa através da luz da compaixão e vamos nos apoiar no som sagrado, na frequência iluminada da compaixão, no mantra da compaixão, Om Mani Padme Hum. Então, vamos recitar Om Mani Padme Hum, mas Om Mani Padme Hum apenas é um apoio para nossa mente não se distrair, mas ao mesmo tempo é uma frequência milenar. E quando recitamos Om Mani Padme Hum, conectamos com essa frequência da compaixão que se mantém e se sustenta 24 horas por dia, durante milênios. Então é uma grande força, não é somente a nossa recitação ou dos que estamos aqui. Nos conectamos com essa grande força da compaixão e vamos a dirigir para nossos ancestros, levando essa luz da compaixão que alivia o sofrimento, que ali onde se encontre é uma causa de felicidade, é sabedoria, é evolução, é dissolver a dor e o sofrimento, é compaixão. Então, Om Mani Padme Hum, conectando com aqueles dos nossos ancestros que já se foram. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Mani. Não é pena, não é que estão sofrendo e estamos dando algo, é muito mais que isso. Estamos juntos, estamos unidos, somos os mesmos. Água misturada com água, ar com ar. E através dessa unidade que somos, estamos iluminando com a compaixão. É a sabedoria que se desperta a si mesma e libera de qualquer dor ou sofrimento que possa existir. É o estado bem-aventurado, luminoso, gozoso da consciência desperta. Isso é a luz da compaixão. Esse é o néctar, o remédio sagrado, capaz de curar toda a dor e todo o sofrimento. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Imaginando que o nosso mantra é como se fosse uma ponte, uma passarela, que nos une mente a mente, desde onde estamos, para com todos aqueles que estamos conectados, que já se foram, imaginando que é como se fosse uma passarela de arco-íris. 6 sílabas, 6 cores, Om Mani Padme Hum, o Om branco, o Má verde, o Ni amarelo, Manite azul, Me vermelho e o Rum azul escuro. É uma passarela de luz que está limpando todas as emoções, todas as causas de sofrimento, desde o orgulho, a arrogância, a inveja, os ciúmes, o desejo, o apego, os instintos, as respostas reativas e impulsivas, a cobiça, a avareza, o ódio, a raiva. Então, estamos limpando dos nossos ancestros todas essas aflições que são causas de sofrimento. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. É a luz da compaixão que não somente nos une com os nossos ancestros, mas que também nos une com todos os Budas, com todas as dimensões puras. Vamos gerar uma causa de ascensão, uma causa de sabedoria, de evolução ascendente. Ali onde se encontre, vamos mostrar o caminho da liberação da reencarnação, da liberação completa do sofrimento, o caminho do nirvana dos Budas. Então, conectando com as dimensões puras, não humanas, divinas, onde residem todas as terras puras de todos os iluminados, Budas, seres divinos. E vamos agora conectar a nossa compaixão dos nossos ancestros com a compaixão de todos os Budas, elevando a nossa mente até as terras puras, elevando a mente dos nossos ancestros, elevando esse olhar transcendental, despertando as qualidades supramentais, trazendo a luz da sabedoria através da compaixão que nos conecta às dimensões puras bem-aventuradas. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Agora que estabelecemos essa conexão, vamos fazer com que a luz descenda desde as terras puras dos Budas, a luz pura, o néctar puro da sabedoria, chegando até nossos ancestros, chega através da passarela da compaixão. Agora que estabelecemos essa passarela, esse estado de união, vamos fazer com que esse néctar luminoso, brilhante da pura sabedoria, da unidade, do amor, chegue até o fluxo mental dos nossos ancestros, que recebam essa iluminação, esse estado bem-aventurado de paz e felicidade autêntica e verdadeira, indestrutível e inabalável, o estado de perfeição. Então vamos imaginar que a luz da sabedoria vibra, luz infinita, luz de sabedoria, o mantra Om Amidewari,
que é o mantra do Buda Amitabha, que reside na terra pura mais próxima à nossa humana, chamada terra pura da grande felicidade, Deu Hashem. Então imaginamos que desde essa terra pura, que não precisa ser iluminado para ir para ela, somente ser boa pessoa. A força do bom mérito já garante essa ascensão a essa primeira terra pura do Nirvana. Então, através da luz da compaixão e a força do bom mérito, vamos trazer a luz da sabedoria para que todos os nossos ancestros transcendam, eh, sejam transferidos ao concluir a etapa de evolução, imediatamente, instantaneamente, a terra pura, bem-aventurada da grande felicidade do Buda Amitabha. Om Amidewari, Om Amidewari, 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 Amidewari. Om Amidewari, 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 Amidewari. Om Amidewari, 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 Amidewari. Grande maravilha, maravilhosos Budas, luz infinita, luz de sabedoria, o poder da grande compaixão, o poder dos grandes poderes dos seres despertos, essas dimensões puras, onde todos os seres compartilham de um mesmo corpo de luz, o mesmo corpo bem-aventurado, onde a alegria e o bem-estar são as maravilhas incomensuráveis desse domínio paradisíaco que chamamos grande felicidade. Logo que nós deixemos essa existência impura, sem que tenhamos que suportar a interrupção de outros nascimentos, possamos lá renascer e ver a face da luz infinita Buda Amitabha. Todos os Budas, todos os seres iluminados, concedam-nos vossa graça, a fim de que os votos assim formulados se realizem sem obstáculos. Então, que ao concluir nossa existência impura, tenhamos a força do bom karma, do bom mérito e a luz da sabedoria, e guiados pela compaixão, sejamos transferidos a essa dimensão pura e lá permanecemos livres da interrupção de um renascimento contaminado pela ilusão, pela ignorância, e que desde lá possamos emanar nossa luz de sabedoria, luz de compaixão para todos aqueles que ainda permanecem nessa dimensão impura. Possamos assim manifestar, ser autênticos guias de luz para todos os nossos seres queridos que ainda permaneçam nessa dimensão humana. Então, recebendo as bênçãos para que assim seja. Teyata, pensa Adriel Abodani Soha, imaginando cair essas bênçãos no nosso fluxo mental, e assim é. Teyata, pensa Adriel Abodani Soha, Teyata, pensa de ao Abodani Soha. Imaginando que nessa dimensão pura, Buda Amitabha, todos os seres divinos que aí residem se dissolvem em luz, imaginando que essa luz, como uma esfera de luz com o potencial da transferência da consciência, entra pelo chakra da nossa coroa, desce pelo canal central e ilumina o ser divino, a nossa alma, o nosso espírito, que vive, cuja casa, residência, está no centro do nosso chakra cardíaco, imaginando que recebemos essa iluminação. Mantendo o nosso chakra aberto e conectado com os Budas, conectado com todos os seres, vamos imaginar uma cruz dourada e vamos colocar aqui em cima como protegendo nosso chakra para que ele mantenha-se aberto, conectado, para que esse néctar de sabedoria ilumine, alimente nosso ser divino,
para que nosso corpo de energia permaneça vigoroso, saudável, que possamos ter uma vida longa e que a nossa boa luz, boa aura, afaste os obstáculos e atraia os recursos para que tudo aquilo que empreendamos encontre sempre conclusão e crescente sucesso. Sejamos uma fonte de realização de desejos, tanto para nós como para todos aqueles que estão conectados a nós. Sentindo nosso corpo de luz, parecido a um arco-íris, sentindo a nossa mente lúcida e vazia de alguém, conectando com essa mente natural, indestrutível, e descansando nesse estado de unidade, vivos e mortos, Budas e seres comuns, seres divinos, todos descansam na mesma luz bem-aventurada, descansando nesse estado puro, de grande felicidade, natural, não produzido, primordial. Budista significa ser interior. Devemos reflexionar se somos budistas realmente. Se vivemos a nossa vida desde o interior. Devemos reflexionar se realmente queremos ir às terras puras. Ou se temos uma vida cheia de apego e aversão. Imaginar que a nossa consciência é como uma borbulha que está no fundo do oceano, aprisionada por materiais pesados, nosso apego. Mas devido ao vento da evolução, começamos a subir, desapegar, soltar todo esse peso, e muito devagar, de vida em vida, nós vamos liberando desses envoltórios pesados, conceituais, eu, meu, e vamos, à medida que vamos nos liberando desses envoltórios, desapegando, vamos experimentando novas dimensões, evolução. Chega um ponto que essa borbulha chega à superfície. Quando essa borbulha chega à superfície, ela se rompe. Quem se libera? O que acontece? O ar se junta com o ar. A clara-luz filho se junta à clara-luz mãe. Não acontece nada. Toda essa preocupação com o eu. Não existe ninguém, nenhum eu que se salve. E nem quem salvar. Não existe esse número um. Somos uma configuração conceitual. Mas não nos damos conta e chamamos essa configuração conceitual de eu. Isso nos impede de ver quem realmente somos. Somos a natureza do espaço. Somos consciência infinita. No momento que a borbulha se abre, a clara luz filha, cultivada em vida, se une à clara luz mãe do espaço, sem haver nenhuma diferença. O estado de realidade separado são da mesma natureza.
toda a sujeira kármica, todas as manchas, todas as emoções, todas as tendências kármicas se caem no oceano das existências. Essas manchas não é nossa natureza. Nossa natureza é espaço. Se não realizamos o não eu, não realizamos nada. Tudo o que dizemos são crenças, enganos. Se queremos nos libertar do sofrimento, temos que nos libertar da ilusão do eu. É assim como realizamos o caminho da não-morte. Uma mente clara, madura. Isso é o que nos dá recursos verdadeiros para ajudar a todos os demais a sair desse estado de transe, dessa hipnose, egocentrismo, dando realidade a todas essas coisas impermanentes, como se fossem reais, sólidas. E é assim como os seres se aprisionam a si mesmos na ilusão, no sofrimento. Nosso destino é o nada. O eu desaparece com o corpo na nada. Esse é o destino do eu ilusório. Reconhecendo nossa verdadeira natureza, que é como um espaço, não é alguém. Nossa verdadeira natureza é amor e compaixão, sem que exista alguém que se aproprie de algo. Não devemos ter medo da morte, pois nada morre. Morre o que já está morto, pois sua natureza é a descomposição. Quando um carro se acaba, não dizemos morreu o carro. Esse corpo é da mesma natureza impermanente e composta que o carro. Este é o veículo do corpo. Chega um momento que já não nos serve. Então temos que comprar outro modelo. Se cultivamos virtude em vida, podemos comprar o melhor dos veículos. E se não, teremos um veículo para arrastar-nos. Esse é o único sentido que tem a virtude como consequência kármica. Se não temos a realização do não-eu, sabedoria, não temos nada. Deixando que essa visão da ilusão da vida, da ilusão do eu, se assente no nosso interior e desperte a grande visão da iluminação, o grande sentido dessa preciosa existência humana. Despertar é o caminho da iluminação, é o caminho da meditação. Todas as vidas são assim, não vão para lugar nenhum. Ao morrer, o composto se descompõe, seja o corpo, seja o ego. Este que existiu desaparece para sempre, não vai para lugar nenhum. Não existe mais e não voltará a existir nunca mais. O corpo, o ego, a personalidade, o nome desaparece. Outra coisa é o contínuo mental.
O contínuo mental, nosso espírito, é a soma de transformações, evolução, consciência. Não é o eu. Não se trata de sentirmos deprimidos porque não somos nada. As coisas são assim. O que fica deste corpo desaparecido de todas suas histórias vividas? Quando nos liberamos da ilusão do eu, é algo superior. Tudo se transforma em paz. E temos acesso aos recursos para ajudar a todos os seres a saírem dessa situação de serem escravos do eu ilusório. A liberação é algo natural. Não se trata de cultos religiosos. Não se trata de exaltação aos lamas mestres. Devemos trabalhar em silêncio, interiormente. Liberar-nos a nós mesmos das nossas projeções. Isso é sabedoria. E este é o método. Voltando e descansando na clara luz, deixando que se assente dentro de nós a visão, mais além de conceitos, experiência, dando-nos conta que o principal é realizar a natureza, a essência, o primordial, que não se busca e não se encontra. Devemos nos liberar do encantamento devocional, das projeções. Compaixão infinita, por onde o poder da luz infinita chega e ajuda os demais. É através da compaixão que temos acesso à luz da sabedoria. É através da compaixão que somos de benefício para todos os seres e realizamos a budeidade. Dedicando assim nosso mérito e sabedoria para o benefício de todos os seres. Sentindo o corpo, o aqui e agora. Falar sobre a morte, sobre a impermanência, é falar sobre sabedoria, é profundo, é complexo, é intenso, é transformador. Dedicado à paz e felicidade de todas. E abrimos um momento de diálogo, alguma pergunta, alguma dúvida que possa haver surgido, ou alguma observação a compartilhar. Tá me ouvindo, Monja? Enfim.
Tá me ouvindo? Sim, Bastante. sim, estou ouvindo, sim. Pronto, agora tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente começa a pensar nas pessoas que se foram, né, entes queridos, e de repente veio uma pessoa que não era próxima a mim, mas era uma pessoa próxima a uma pessoa que é próxima a mim. Uhum. E uma pessoa que se foi também faz pouco tempo. E eu senti a presença dessa pessoa. É conexão as conexões, assim, ela consegue, essa pessoa poderia ter sentido essa conexão Uhum. Sim, sim. Porque tudo está unido. Então, quando você se abre, quando a tua mente se conecta com essa essência, ela é expansiva e se conecta com todos. Então, a mente se abre. E aí surgem experiências. Surgiu essa experiência, outro dia vai surgir outra. E não somente surge experiência, pode surgir experiências muito claras. Não somente sentir a presença. Essa presença pode te falar para você algumas coisas, desde te agradecer ou desde pedir-te algo. Ou pedir que você fale algo para alguém, por exemplo. Entende? sim, Pode acontecer muitas coisas. sim, E você pode obrigada. ver como algumas pessoas, familiares mesmo, né? Estão aprisionados em determinados reinos. No reino do fantasma tem um montão de gente aí. Então, muitos dos nossos ancestros estão ainda aí. Você pode sentir isso. E pode enviar essa luz de compaixão, essa luz de sabedoria, esse caminho de ascensão para que se liberem dessa condição de dor e sofrimento. E te reconhecem que você está aí para isso. Eu tive agora nessa meditação, eu tive algumas experiências com um tio meu que faleceu, com uma prima que faleceu. Eu também senti a presença deles, né? Recebendo a minha luz na condição que estava. Eu também senti mostrando o caminho da iluminação, né? O caminho da ascensão. Assim como senti que outros tios que já morreram já faz. Mas veja, não é questão de tempo de morrer. Por exemplo, eu senti um tio que morreu, ele já está reencarnado. Mas senti que outro está como fantasma. Morreram mais ou menos já faz alguns anos. Está preso. Entende? Então você consegue sentir mais ou menos onde estão e trabalhar, porque se você sente é porque eles estão com você. Nesse momento você se abriu a essa dimensão. Então nesse momento aqui estamos com a luz da compaixão, com a luz da sabedoria, guiando esses seres no caminho da ascensão, guiando essa causa, mesmo que estejam encarnados, levando a luz da sabedoria para que olhem para si, para que criem as causas de cessar a reencarnação. Que é a sabedoria, que é a virtude e a sabedoria. A energia positiva das virtudes significa respostas virtuosas. Mas só temos respostas virtuosas se temos sabedoria. Vão junto, né? Sim, mas se sente. Obrigada. E também é uma questão de aprender a conviver com essa abertura. Porque estamos muito acostumados a viver sozinhos, individualidade, e somente com o que eu vejo, sensorial, e essas práticas nos treinam a viver mais abertos e mais sensíveis a todas as dimensões. Não somente do animal que vemos, que é a formiguinha que caminha, mas também dos espíritos, e também daqueles que estão encarnados e que têm algum vínculo conosco, mas que não estão aqui do nosso lado, mas que estão compartilhando desse mundo junto a nós, já com outro corpo. Nunca temos essa visão. Pensamos que morreu e foi para o céu, como nos contam, né?
ou que estão em outro lugar distante, não imaginamos que possam estar muito próxima a nós. Bem, o áudio não sei. Entende? Então, em relação aos abortos, tudo é karma. Tudo é karma. Normalmente, os seres que não nascem são abortados, seja um aborto natural ou seja um aborto produzido ou provocado. Para que esse ser não venha a nascer, é porque ele tem uma causa que não permite o nascimento. Ele quer nascer, mas não consegue nascer. Normalmente são seres muito maldosos, são espíritos muito ignorantes, que geraram muito sofrimento, seres violentos, que maltrataram. É, então, o resultado kármico desses seres maldosos que maltratam ter várias experiências de aborto, não somente uma, dependendo do mal que fez, do sofrimento que causou, eles devem experimentar como resultado não nascer, ou nascer e aos poucos dias morrer, ou seja, não conseguir ter uma vida saudável, ou nascer com uma doença e morrer muito precocemente. Tudo isso são resultados kármicos de seres muito ruins, que produziram sofrimento para muitos, e sofrimentos intensos. Então a gente vê seres muito violentos que maltratam a esposa, os filhos, e depois são abortos por um tempo. Mas tudo se paga, são dívidas kármicas que se pagam e continua a evolução. O karma é implacável, devemos ter isso em conta. E por isso, muito atento do que fazemos parte. Porque o karma não é somente o que eu faço, mas eu também faço através de outros. Por exemplo, se eu me regozijo do mal que outros fazem, eu não faço. Claro que não é a mesma intensidade, talvez eu seja um aborto e o outro seja 10 abortos, mas algum mal vamos ter que pagar por fazer parte desse mal. Então, ter em conta do que fazemos parte, por isso a mente virtuosa é o que nos protege de renascimentos inferiores e de causas negativas. É manter uma mente generosa, uma mente positiva, alegria e bem-humorada, ajudar os demais sempre, sem esperar nada. Já acumulamos muita energia positiva só pelo fato de poder ajudar alguém. Não espere que esse alguém nos ajude. Isso é muito absurdo. Só o fato de poder ajudar já é uma grande fonte de acumulação de energia positiva. E se não esperamos nada em troca, é pura. Então isso é precioso. Isso na hora de trocar moedas é maravilhoso, né? É bom renascimento. Não somente é bom renascimento, senão que essa força kármica traz evolução. É fácil dar um salto. É uma força que nos empurra para cima. Então, ajude. Não importa. Nem que seja dar carona para alguém e se desvia um pouco do teu caminho, isso já, sem esperar nada a troca, isso já é tesouro. Já é tesouro. Quando começamos a entender como funciona a lei do karma, começamos a ser espertos. A, mérito é como moedas, a lei do karma, né? Então é bom ter bastante moedas para a gente estar trocando. A gente pode se salvar de muitos obstáculos. Se temos bom mérito, temos boa sorte. Então, isso é importante. Preciso fazer um comentário, longe, desculpa interromper, mas esse ano eu fui muito ajudada, né? Devido à doença e tudo. E eu preciso dizer que é muito melhor ajudar do que ser ajudado. Ah, E isso não é uma condição assim de, não é uma questão negativa, mas é muito melhor a gente poder ajudar do que a gente ter que ser ajudado. A é gente maravilhoso. precisar. Quando você ajuda, significa que você tem suficiência, entende? Então, ajudar significa uma atitude generosa.
você tem energia, você tem vitalidade, você tem recursos. Então é maravilhoso. É uma atitude muito. Por isso que a mente, ela é muito poderosa. Porque a verdadeira ajuda nem sequer é material. A gente pode estar ajudando com a nossa mente, com a nossa meditação, com a nossa, ou seja, dedicando a nossa energia positiva para a paz no mundo, para que todos os seres sejam felizes. Isso é muito fácil e podemos fazer em qualquer lugar nas nossas vidas. Estamos ajudando, fazendo da generosidade a nossa lei silenciosa, né? A generosidade de pensamento, de bons desejos. Isso é uma fonte de acumulação de mérito impressionante. Ter essa mente positiva de bons desejos para os demais, né? Muito bom. Então, gratidão a todos, uma boa noite. Gratidão, Paulinho, gratidão, boa noite a todos, boa noite, Marina, bom descanso. E ficam essas reflexões profundas dentro de nós, se assentando e nos ajudando a ver qual é o sentido da vida verdadeira, né? Gratidão, Tachidelé, Tachidelé. Boa noite, monge. Boa noite. Abraço. Boa Boa noite, obrigada. noite. Boa noite a todos, a Boa noite. todas.